Olá, começa agora o Jornal da Câmara e hoje nós vamos falar sobre duas importantes comissões especiais instaladas aqui na Câmara Municipal em 2011. Uma delas trata da preparação para a Copa do Mundo de 2014 e outra trata especificamente da instalação do metrô em Porto Alegre. E agora, primeiro convidado, a gente recebe aqui o vereador Neucir Tessaro, que presidiu essa comissão do metrô em Porto Alegre. A comissão foi instalada em agosto, né, vereador? Antes do anúncio da presidente Dilma sobre a garantia do metrô. O senhor acha que isso já foi um reflexo aí da pressão parlamentar da Câmara? Eu acredito que sim. Este reflexo que se deu logo após nós pressionarmos justamente aqui na nossa Câmara de Vereadores, vendo a necessidade da cidade, a necessidade de buscar uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana, que hoje Porto Alegre é um caos. Nós não podemos mais pensar Porto Alegre do futuro, Porto Alegre da Copa do Mundo, se não pensarmos um meio do acesso ao centro da cidade mudar. De evitarmos com que o mesmo ônibus que saia de Gravataí, ele chegue ao centro da cidade. Das mesmas outras cidades, como Canoas, como Cachoeirinha, como Alvorada, como Viamão. Então nós temos diversos problemas que nós chegamos à conclusão que deveríamos sim instalar uma comissão para fazer estudos e acompanhar, no caso agora da existência desse projeto, que foi encaminhado para a nossa presidente, mas o projeto em si ainda está em andamento. O que foi encaminhado foi uma proposta de um projeto já existente, que tem que haver muitas mudanças, porque não é o projeto ideal, porque nós sabemos que para montar um metrô, ele está especificamente para a zona norte da cidade, ele vai fazer com que aquela parte da zona norte sofra muito, principalmente a Cis Brasil, a Farrapos, para ali fazermos com que haja a montagem do metrô. Nós vamos ter que barrar o trânsito, vai ser um trabalho onde os comerciantes vão sofrer, a mobilidade urbana vai ser toda ela mudada, as ruas com toda certeza para o centro da cidade. Então nós temos que acompanhar para ver uma solução que não prejudique a sociedade num todo. Durante as reuniões da comissão, vocês reuniram diversas autoridades justamente para trazer esses pareceres técnicos e as perspectivas, né? A melhor perspectiva, acho que a gente conseguiu tirar das reuniões foi de que um período razoável aí é de que em 2018 a gente tenha um metrô em Porto Alegre. O senhor acha que realmente é viável esse prazo? Eu acho que sim. Nós ouvimos o Feitosa, que é um técnico experiente no ramo, e em 2018 poderemos ter metrô na capital. Mas nós, na nossa comissão, não sugerimos que nesse lapso de tempo, de 2011, 2012, que vai agora que estamos entrando, e 2018, são 6 anos. Eu não sei se a população vai suportar 6 anos na maneira como está, se não termos outra alternativa, buscarmos alternativa para melhorar o trânsito do centro da cidade, evitarmos a chegada dos ônibus. Então essa mesma comissão, e nós debatemos muito da necessidade de colocarmos um trem leve sob trilho. Nós entendemos, a nossa comissão, que nós poderíamos aproveitar o Arroio Dilúvio, a nossa Avenida Ipiranga. Por que não ali? Nós sabemos que tem toda a parte dos postes de iluminação da CE, que talvez pelo metrô leve sob trilho, que transita no meio são perigosos, porque a energia que transita é muito de alta voltagem, mas em Kuala Lumpur, na Malásia, lá existe só o trem leve sob trilho. São vagões de 125 passageiros, que não há necessidade de perfuração, como vai acontecer na Farrapos e na Avenida Cis Brasil, e poderia sair aqui do Praia de Belas até a Agronomia, fazendo com que a zona leste da capital o trânsito melhore. Todas as pessoas que vierem de Viamão, da Lomba de Pinheiro, os estudantes que vão à PUC, que vão à URGS, poderiam estar usando esse meio de transporte rápido e com uma construção em cerca de 2 anos a 2 anos e meio. Quer dizer que nós poderíamos ter até 2015 a Zona Leste mais integrada à cidade. Também nós poderíamos integrar a Zona Sul. Eu acho que é um estudo que também está em andamento, de integrarmos o metrô leve sob trilho, que é esse mesmo trem que vai ser colocado da estação de trem da Farrapos até o aeroporto Salgado Filho. Colocar ele do centro da cidade até a Zona Sul da capital, até na Tristeza ou mais adiante, para facilitar para as pessoas não virem com seus veículos para o centro da cidade. O nosso problema é justamente o congestionamento. As pessoas que vêm
Cada pessoa num carro estaciona, utiliza o carro, volta só à noite e fica o carro estacionado o dia inteiro no centro da cidade, ocupando os espaços, poluindo o meio ambiente, e é isso que é o problema. Então eu acho que entendo mais importante ainda de trabalharmos agora em 2012, é tentarmos viabilizar esses dois metrôs, o da Zona Leste e da Zona Sul. Essas discussões todas também se deram muitas vezes em conjunto com a Comissão para a Copa do Mundo de 2014, né? Sim. Até porque são temas multidisciplinares e temas quase universais da cidade, né, que têm que ser resolvidos. E uma das questões também levantadas foi o transporte hidroviário, né, no sentido de também integrar a Zona Sul, mas aproveitar esse manancial que a gente tem aqui, né? Exatamente, eu acho que o hidroviário, ele tem que acontecer em 2012. A travessia Porto Alegre até Guaíba era um assunto já superado, que tinha que ser instalado. Demorou, era para em 2010 já estar funcionando. Com o funcionamento perfeito dela, não há dificuldade nenhuma de o mesmo trajeto se fazer do centro da cidade até o bairro Guarujá nosso, né, Assunção, e do bairro Assunção até o outro lado, em Guaíba. As pessoas que vêm da Assunção, do Guarujá, de Ipanema, pode ali deixar os seus veículos e virem com a barca até o centro da cidade. Se hoje a travessia ela está levando 15 minutos, 18 minutos do centro da cidade até Guaíba, ela vai levar 12 minutos, o máximo, vir de Ipanema até o centro da cidade. Então, esta é uma obra necessária para a Copa do Mundo. Nós sabemos que a Copa do Mundo vai acontecer em Porto Alegre, porque foi assinado o termo de contratação com Andrade Gutierrez. Então, o Esporte Clube Internacional, a Copa vai acontecer no Beira-Rio. E nós sabemos que a Avenida Padre Cacique não será permitido trânsito enquanto houver a Copa do Mundo. As duas soluções, é a Avenida Tronco, que ela ainda nós não temos certeza se ela funcionará até a Copa do Mundo. Então a solução viável seria ter esse metrô até a Zona Sul e mais a hidroviária. A nossa famosa barca, que foi batizada, dela transportar as pessoas até a Zona Sul e vice-versa. E aí nós facilitaríamos com que as pessoas pudessem chegar tranquilamente, sem congestionamento, ao centro da cidade. É claro, vereador, que a Copa do Mundo passa e as mudanças na cidade ficam, Exatamente. Né? Mas qual o senhor vê que é o principal entrave? Porque acredito que a Copa do Mundo seja aí um despertar, né? Um empuxo aí para que as mudanças sejam feitas. Mas qual é para o senhor, depois de acompanhar essas reuniões todas, os principais entraves na cidade, no sentido de evoluir mesmo? A burocracia. Porto Alegre é a capital da burocracia do Brasil. É a capital dos projetos trancados. A Vila Tronco, nós estamos trabalhando há um ano praticamente para se buscar projetos alternativos para a remoção de 1.750 famílias. E até agora não houve a solução e sequer projetos aprovados nós temos. Nós começamos essa discussão em 2010, passamos 2011 inteiros. Estamos em 2012 e com toda certeza não haverão retiradas de famílias ou reassentamentos até final de 2012. A Vila Nazaré, que é fundamental para a Copa do Mundo, que é a ampliação do aeroporto Salgado Filho. A Vila Dique está em remoção. Das 1.300 famílias, apenas 600 saíram, quer dizer que ainda faltam 700. Mas o projeto está pronto, apenas está em construção. Mas a Vila Nazaré, o projeto ainda não está pronto. Ele vai demorar 6 a 8 meses para ficar pronto o projeto. E aí tem que se construir mais 1.300 unidades, que também demoram mais de 1 ano e meio a 2. E depois a remoção das famílias. Porque ficou bem claro quando nós discutimos com a ANAC, lá em 2008, e quando se discutiu a ampliação do aeroporto Salgado Filho. Foi dito, não adianta ampliar a pista. Se ampliar a pista e o entorno, as famílias não forem retiradas, não terão liberdade e nem será liberado o funcionamento do aeroporto Salgado Filho. E não houve esse cumprimento. O aeroporto está licitado as suas obras para ampliação da pista. As obras de ampliação da pista vão ficar prontas, mas não poderá ser utilizada para voos diretos para os Estados Unidos. Hoje nós temos voos para a Europa, que é para Portugal, nós temos voos para o Panamá, mas só em aviões de pequeno porte. Lamentavelmente, a burocracia está fazendo com que as obras da capital elas permaneçam em atraso. Principalmente a nossa ponte do dilúvio, que é justamente da duplicação da Beira-Rio, que faz um ano
para licitar uma ponte e até agora não saiu. Pela sua fala, vereador, eu vejo que apesar de ser o presidente da Comissão Especial para o metrô, a sua preocupação, a sua visão de prioridade para a cidade é em mobilidade, não especificamente com o metrô. Exatamente, já que o metrô, o metrô agora aprovado, assinado, porque eu também acredito que vai haver uma dificuldade na liberação dos recursos pela União. Ser necessário para Porto Alegre, ele é a longo prazo, é 8 anos. Nós vamos trabalhar e auxiliar, o Legislativo tem que auxiliar para a sua execução, mas a mobilidade urbana é a parte mais importante. Enquanto não ocorrer o metrô da Zona Norte, temos que buscar uma alternativa. Porto Alegre não sobrevive mais 6 anos nas condições em que está. Nós temos que buscar os terminais de ônibus antes do centro da cidade, estações de baldeamento, alguma solução para melhorar o centro da cidade, principalmente no trânsito. E também temos que acabar, como aconteceu já em Curitiba, não existe mais, aquela parada, o ponto de ônibus no centro da cidade. O ônibus não se para mais no centro, ele transita o tempo todo buscando, descendo passageiros e assim sucessivamente até que nós tenhamos uma solução alternativa. Mas, vereador, superada essa questão da garantia do metrô em Porto Alegre, continua a comissão no sentido de sugerir soluções para o resto da mobilidade da cidade? Nós queremos implantar uma comissão mais ampla, a comissão de acompanhamento às obras de mobilidade urbana, que não podemos encaminhar agora porque o nosso limite de comissões estavam preenchidos. Mas já eu quero protocolar em fevereiro o pedido de uma formação de uma comissão de acompanhamento das obras para a mobilidade urbana em geral. Não só metrô, e não só um metrô específico que é subterrâneo. Porque nós não queremos subterrâneo, eu entendo que subterrâneo já é ultrapassado. Nós queremos um metrô leve subtrilho, que ele é construído em blocos e o tempo é 1/3 do tempo do subterrâneo e o custo também é 1/3. E assim vai facilitar com rapidez a solução de Porto Alegre. Tá certo, vereador. Boa sorte neste ano de 2012, então, com essa nova comissão especial. E obrigada por ter conversado com a gente aqui. Obrigado por todo o acompanhamento que a nossa TV Câmara nos deu lá no ano de 2011, proporcionou e levou a notícia a toda a população porto-alegrense. Tá certo, obrigada. Daqui a pouco o Jornal da Câmara volta falando dessa vez da comissão especial para a Copa do Mundo de 2014. Job José Flores, 66 anos, assassinado com um tiro. Márcio da Fonseca, 23 anos, assassinado com 2 tiros. Igor Santos, 18 anos, assassinado com um tiro. Estes são pais, filhos e esposas de vítimas da violência. Enquanto os criminosos estão livres, eles continuam presos a uma dor sem fim. A violência está cada vez mais perto. E a justiça, onde está? Junte-se a nós. Estamos de volta com o Jornal da Câmara. Hoje fazemos uma retrospectiva de 2 comissões especiais instaladas aqui na Câmara Municipal em 2011. Já falamos sobre a comissão para o metrô e agora recebemos o vereador Ayrton Ferronato para nos contar um pouco sobre as atividades da comissão especial para a Copa do Mundo de 2014. Vereador, desde março foram muitas reuniões. Sim. Quais foram os principais avanços feitos nesse sentido? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que quando assumi aqui na Câmara em 89, retornei à Câmara depois de longos anos fora dela, um dos primeiros projetos e propostas que eu apresentei foi a criação de uma comissão especial para tratar da Copa do Mundo. Até porque é um mega evento que nós temos em 2014, ou seja, um tempo intermediário de uma série de ações que se vai realizar. E, assim, a importância do tema, na minha visão, requeria uma comissão especial para tratar do tema. Apresentei o projeto, foi aprovado e nós votamos ano passado e instalamos a comissão neste ano. E como respondendo à tua pergunta, nós fizemos sim, às quintas-feiras pela manhã, na maioria das vezes, reuniões na Câmara e reuniões também fora da Câmara para tratar do tema. Começamos, as 2 primeiras reuniões trataram primeiro do aeroporto. Estivemos conversando com as autoridades do aeroporto, conversando sobre em que pé estavam as questões lá do aeroporto.
e tivemos a oportunidade, inclusive, de interceder numa série de questões que estavam entravando aí a obra do aeroporto. E era uma grande preocupação, até porque a Copa do Mundo em qualquer cidade se realiza com o aeroporto em condições e com o estádio de futebol, logicamente, em condições. Então foi a primeira reunião, depois fizemos uma visita ao Beira-Rio, fizemos uma visita à Arena do Grêmio, fizemos uma visita ao campo de estádio lá da PUC. Então tivemos essas 3 visitas em 3 momentos diferentes. Tratada a questão aeroporto e estádios, nós passamos a conversar e basicamente sobre aquilo que a cidade começou conversando, ou seja, obras, né? Desde o momento que se iniciou essas conversações e que a mídia deu uma atenção mais intensa ao tema, as obras estiveram sempre ponteando por uma série de espaços de tempos. Então começamos... É uma questão multidisciplinar, né? Mas todas as questões envolvidas para a evolução da cidade até a Copa passam por obras, né? Claro, então é uma questão interessante de nós registrar aqui em Porto Alegre. Nós temos obras, e o cidadão já ouviu falar certamente. Temos obras que estavam previstas no plano diretor da cidade desde 1958 e vão ser realizadas agora. Por quê? Pela Copa também sim. Necessariamente para a Copa não. Porque, ou seja, a Copa não, assim, no encargo, no caderno de encargos da Copa do Mundo, obras viárias, elas não estavam inseridas ali. Mas Porto Alegre, como tem um grande volume de recursos privado para os seus estádios, se aproveitou esse momento e se conversou sobre as obras viárias. E só para citar algumas, citamos a duplicação da Tronco, a duplicação da Voluntários, a ampliação da nossa Severo Dúlios, as 3 BRTs, transporte rápido aí de ônibus, né? E depois disso nós conversamos também sobre questões que não estão diretamente relacionadas às obras agora propriamente da cidade, mas que também elas tomaram uma dimensão bem maior e, na minha visão, se aceleraram em razão da Copa. E eu cito, por exemplo, a revitalização do Cais Mauá, né? E tive a honra de ter sido o relator geral do projeto quando tratamos do orçamento, do plano diretor da cidade. Então a revitalização do Cais Mauá era um negócio privado que teve indissociada a Copa, o seu envolvimento e sua realização. Isso já vinha, como disse, há décadas, né? Em décadas. O que aconteceu? Sempre tivemos entraves, por quê? Porque assim, uma gestão maior da União, né? Orla é União. Especificamente Cais Mauá foi numa sessão lá do passado transferido para o Estado. E a definição, vamos dizer assim, urbanística da área é do município. Então, enquanto não aconteceram entendimentos entre as 3 esferas da federação, a coisa andou empacada por muitos anos. O que aconteceu então? Quando se deu o pontapé inicial, quando se aprovamos as regras gerais do projeto em si, a cobrança, volto a dizer, ela começou a se relacionar com a Copa, mas precisamos estar prontos até a Copa é necessário, e isso ajudou a acelerar o processo. Alguém de nós, porto-alegrenses, acreditamos que essa proposta de metrô para Porto Alegre, ela sairia ou andaria nessa velocidade que andou, se nós não tivéssemos embutidos no meio disso a questão Copa do Mundo? Eu acredito que não, ou dificilmente teria acontecido os passos e avanços tão rápidos como aconteceram. O senhor levantou aí uma questão importante também, que foi o conjunto, né? As reuniões conjuntas entre a comissão da Copa e a comissão do metrô, para também avançar na discussão. E nós fizemos diversas reuniões com o executivo, participei diretamente ali. Bom, feita esta primeira etapa de que eu te falo, Copa Obras, e obras algumas diretamente relacionadas, outras públicas, outras praticamente zero públicas,